Olá, como você está? Como está a sua família? Vocês nem imaginam como eu sinto sua falta todos os dias e muito mais quando eu chego aqui nesse ambiente tão agradável que é o nosso ambiente de adoração e não vejo você ocupando uma dessas cadeiras. Mas isso vai passar e eu tenho certeza que nós aprenderemos a valorizar este tempo de adoração comunitária ainda mais. Mas enquanto não passa, eu convido você para adorar ao Senhor agora com toda a alegria e sinceridade do seu coração. Igreja Batista da Lapa, mesmo distante, conectada a você. Who's coming?
salmista nos ensina que é muito bom louvar ao Senhor, que é muito bom servir ao Senhor. E existe N formas de você fazer isso. E uma das formas que nós fazemos com muita alegria, porque a Bíblia também nos ensina, é participando com os nossos dízimos e ofertas. É importante que você permaneça fiel no seu dízimo e sua oferta, em tudo aquilo que nós como igreja estamos fazendo, realizando. Você vai receber todas as informações para que você continue contribuindo ao longo dessas celebrações que estamos passando, que estamos gravando, mas é importante demais que no seu coração permaneça o gesto de generosidade em servir, em adorar o Senhor com dízimos e ofertas. Faça isso. Não deixe que nada tire esse privilégio que nós temos de participar do reino de Deus. A palavra do Senhor, que será ministrada aos nossos corações hoje, é um texto bastante conhecido. Lá em Gênesis capítulo 12, nós vamos ler somente o finalzinho do versículo 2. Trata-se do chamado que Deus fez para Abraão, para que ele se tornasse uma bênção para todas as nações. Por isso, o tema desta meditação é palavras que transformam. Diz assim o texto: e você será uma bênção. Eu selecionei essas palavras como um resumo desta primeira conversa que Deus teve com Abraão
o seu servo Abraão, o patriarca, porque elas não só transformaram a vida dele, como também mudaram o mundo inteiro. Nós podemos entender essas palavras como um chamado, mas também como uma ordem vinda diretamente da parte do único e verdadeiro Deus. Essas palavras também podem ser compreendidas como uma direção, um propósito de Deus para a vida do seu servo. E ela também é uma promessa, uma grande promessa. Tudo isso estava envolvido no plano de Deus, um chamado, uma ordem, um propósito para a vida e também uma promessa. Como nós já sabemos, Abraão e Sara, que chamavam-se naquele momento Abrão e Sarai, eles eram um casal idoso, eles tinham uma vida confortável na maior e mais importante cidade de sua época, a cidade de Ur dos Caldeus, que pertencia à Suméria. Apesar de serem um casal vivendo num contexto confortável como o que eles viviam, eles traziam no coração uma tristeza profunda, um vazio existencial muito grande porque não tinham filhos. A impossibilidade de ter filhos não era nada bem vista na antiguidade. A opção por não ter filhos era algo que sequer era visto como uma possibilidade. A recompensa da vida de um homem, naquele contexto, era justamente perpetuar o seu nome através dos seus descendentes. E ser mãe, naquela cultura, era basicamente a única coisa que dava vida e significado, dava valor a uma mulher. Não alcançar, portanto, esse objetivo, a paternidade, a maternidade, era visto como um grande fracasso, tanto para o homem quanto para a mulher. Abraão e Sara, eles já haviam desistido deste sonho e já haviam aprendido a se resignar diante da dor e de todo o preconceito social que eles carregavam. Mas um dia tudo isso mudou. Um dia, as palavras de Deus vieram ao coração daquele homem, consequentemente daquela mulher, e elas ecoaram tão forte em suas almas que fizeram nascer uma nova esperança para aquele casal. E uma nova esperança que, a partir deles, também surgiu para toda a humanidade. Abraão e Sara obedeceram porque creram nas palavras de Deus, porque confiaram naquilo que ouviram dele. E Deus, por sua vez, os abençoou sobremaneira e fez deles uma grande bênção para o mundo inteiro. Abraão e Sara se tornaram os pais da nação de Israel. E nós sabemos que foi por meio de Israel que a Bíblia, a palavra de Deus, o registro da autorrevelação de Deus, a expressão da sua vontade, foi concebida. De Israel também veio Jesus Cristo, o Senhor e o Salvador do mundo, aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, aquele que nos trouxe da morte para a vida. E de lá também partiu o testemunho do Evangelho, começando pelos apóstolos, os primeiros discípulos do Senhor Jesus, para então abençoar todos os povos da terra. Sem Abraão e Sara, não haveria Israel, estaríamos hoje sem Deus, sem esperança e mergulhados na escuridão do pecado
e da idolatria. Minha intenção, porém, não é só lembrar você desta história, desta linda história, mas é dizer a você que essas palavras que vieram da parte de Deus, dirigidas a Abraão, e você será uma bênção, continuam válidas para nós, para mim e para você ainda hoje. E isso pelo menos por 2 motivos. E o primeiro motivo é que Deus reveste de bênçãos todo aquele que ouve e crê em sua palavra. A cada dia e a cada momento, em todas as circunstâncias, os crentes experimentam as bênçãos divinas que foram prometidas a Abraão e a sua descendência. A maior delas, sem dúvida alguma, é a salvação. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 6,9 que os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Por meio da fé, o evangelho de Jesus Cristo é recebido, é acolhido. Por meio da fé no evangelho, nós somos incluídos na bênção de Abraão, nos tornamos parte do povo da aliança, somos feitos filhos de Deus e família de Deus. E como disse também o apóstolo Paulo, em Romanos 8,32, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? Ou seja, além da salvação, a primeira e mais importante, mais valiosa de todas as bênçãos, e além da comunhão que temos com Deus através dela, nós também recebemos diariamente a sua provisão de graça, graça que nos fortalece, nos encoraja, nos dá sabedoria para o enfrentamento de toda e qualquer situação que a vida coloca diante de nós. E temos também a certeza da graça futura, quando viveremos plenamente e eternamente na presença de Deus, desfrutando de tudo aquilo que Ele nos preparou. Portanto, nenhum bem desta vida é recebido como um direito, mas tudo chega a nós como uma dádiva do amor de Deus e é desfrutado principalmente por aqueles que creem. E ainda que coisas ruins aconteçam, e infelizmente, pelo fato de vivermos num mundo quebrado pelo pecado, pelo fato de termos uma vida quebrada pelo pecado, coisas ruins acontecem, mas ainda assim, em meio a tudo isso, nós estamos protegidos, guardados pelo poder de Deus. É pela vontade dele que nós vivemos e só morreremos quando ele decidir, quando ele determinar que a nossa vida na terra deve ser encerrada. E mesmo assim, até mesmo diante da morte, e por mais amedrontadora que ela seja, a morte não poderá fazer nada contra os filhos de Deus, contra aqueles que creem em Cristo, a não ser nos entregar nas mãos do nosso bom e eterno Deus. Existe ainda um segundo motivo, que é o fato de Deus querer usar a minha vida e a sua vida para o bem de outras pessoas. Deus usa todos aqueles a quem abençoa, fazendo deles instrumentos de bênçãos na vida de outros. Assim como ele fez com Abraão e Sara, ele quer fazer com cada cristão,
com cada um dos seus filhos. Um pregador muito respeitado escreveu que as bênçãos que Deus nos concede devem transformar-se em bênçãos para os outros, porque os cristãos devem ser canais e não reservatórios. Ao dizer a Abraão, e você será uma bênção, Deus estava fazendo uma promessa que também deve ser entendida como um propósito e uma advertência para os seus filhos. A advertência é que reter as bênçãos de Deus viola os princípios mais básicos da vida cristã. Abraão foi abençoado para ser um abençoador. Ele foi um instrumento usado por Deus para abençoar pessoas. Um exemplo muito prático disso é como Abraão abençoou a vida do seu sobrinho Ló. Primeiro, lembre-se que quando Abraão saiu da sua terra em direção a Canaã, ele levou Ló juntamente com ele. Um pouco mais à frente, quando ambos se tornaram muito ricos e o lugar se tornou pequeno para todos os rebanhos, não havia pasto suficiente para todos os rebanhos, Abraão permitiu que Ló escolhesse a melhor parte da terra. Terceiro, Abraão arriscou a sua própria vida para resgatar Ló quando este se tornou um prisioneiro de guerra. E ainda, tempos depois, encontramos Abraão intercedendo a Deus para que a vida do seu sobrinho Ló fosse poupada da destruição que veio a Sodoma e Gomorra. Uma triste verdade que nós podemos observar em nós mesmos, nos cristãos de hoje, de um modo quase geral, é que todos querem ser abençoados, mas poucos estão realmente empolgados com a possibilidade de ser uma bênção, com a possibilidade de ser um instrumento de bênçãos na vida de outros. Eles não se dão conta de que as bênçãos divinas são, na verdade, as nossas ferramentas de trabalho, que as dádivas que Deus derrama sobre nós são recursos para abençoar vidas, para fazer o bem, para dar um bom testemunho de Cristo, para mostrar um exemplo do que significa ser cristão e ser discípulo do Senhor. E que os altos e baixos da vida são, na verdade, grandes oportunidades que Deus coloca diante de nós para servir, para ser uma bênção. Considere, por exemplo, esse tempo de pandemia. Pode ser que nunca mais nós, a nossa geração, tenha uma chance tão grande e tão preciosa para testemunhar do amor de Deus, para viver de maneira concreta e atual e intensa a mesma fé que teve Abraão, o nosso antepassado espiritual. Portanto, essas palavras transformadoras de Deus, e você será uma bênção, deram a Abraão um chamado, um propósito, uma promessa, acendendo uma chama no coração, na vida daquele casal, que naquela altura já não esperava mais nada, já não tinha mais planos, não imaginava que poderiam realizar algo precioso. Mas o impossível se tornou realidade para eles. E não somente para eles, mas através deles, para todo o mundo. E a prova disso é que nós estamos aqui. A missão de Deus no mundo,
ainda não acabou. Suas palavras continuam valendo e elas devem produzir em nós os mesmos efeitos que produziram no coração de Abraão e de Sara. Por termos crido em Jesus Cristo, nós recebemos a provisão da sua graça presente e futura. Recebemos também um novo propósito para a vida. O propósito de não sermos reservatórios, mas sim canais das bênçãos de Deus para outras pessoas. E nós fazemos isso quando agimos em obediência às palavras de Deus. Fazemos isso quando somos usados por Deus para acolher pessoas, como fez Abraão com relação ao seu servo Jó. Fazemos isso quando somos instrumentos da justiça de Deus, como Abraão foi ao lutar contra a injustiça daqueles reis. Fazemos isso quando nos importamos e investimos em vidas. Fazemos isso quando intercedemos e também quando nós ajudamos a suprir as necessidades materiais, emocionais e espirituais dos nossos irmãos em Cristo, mas não somente deles, de todos aqueles que estão à nossa volta, ao nosso alcance. Portanto, tudo isso vem por acreditar, por confiar na palavra de Deus e por agir em razão dessa confiança. Não deixe a descrença, qualquer sentimento de incredulidade privar você das bênçãos de Deus e nem permita que essa condição atual de isolamento, de imobilidade, de distanciamento social que vivemos hoje te impeça de ser agente de Deus para abençoar vidas. Que Deus continue sendo a sua fonte de bênçãos e que você seja não só um reservatório, mas um canal de bênçãos nas mãos dele para abençoar as pessoas. Deus te abençoe. Glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, Tu és soberano. Apesar dessa glória que vens, e apesar dessa glória tu te importa, Senhor, comigo também. Tu te importas comigo também. E esse teu amor tão grande, Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. tu és tremendo, Tu és tremendo. e esse amor, Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. tu és. Tu és tremendo. Muito bom esse tempo, né? É especial podermos adorar ao Senhor e saber que os nossos irmãos estão fazendo isso juntamente conosco, ainda que cada um em sua casa.
O Senhor está presente, Ele está nos abençoando, está abençoando a sua igreja, está edificando as nossas vidas através destes momentos que são simples, muito simples, mas feitos com muito amor e feitos para a glória do nome dEle. Eu espero você no nosso próximo encontro, será uma grande bênção. Igreja Batista da Lapa, mesmo distante, conectada a você.